Boa noite, experts. Mais uma vez aqui reunidos para o nosso podcast. Eu, o William Santana Martins, perito contador. Eu, Valéria Marinucci Martins, contadora, perita judicial. Estamos aqui reunidos para um bate-papo e uma informação muito importante para nós. Mas, primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês que mandem seu coraçãozinho, dê o seu like, faça os comentários e se inscrevam no canal. Estou aguardando, viu? E para falar sobre o assunto de hoje, que é relevante, parte 2, pessoal, como prometido, hoje nós estamos aqui para complementar as questões do paralegal. E com isso nós vamos aprofundar no tocante à importância da documentação, apoio jurídico e a contabilidade. São 3 engajamentos necessários dentro do departamento para que você, que pretende abrir empresa, que pretende fazer uma alteração contratual, deslumbrar, saber, verificar a importância que é ter um contrato bem montado. E para isso nós trouxemos aqui More? 2 convidados mais do que especiais, né? De um lado, Lucas Marinucci, advogado, especialista em holding, e Andressa, acadêmica de direito, especialista em paralegal. E é isso aí. Sejam bem-vindos, doutores. Muito obrigado. Agradeço o convite por estar aqui mais uma vez, podendo participar e compartilhar um pouco das ideias, né? Isso daí. Andressa. É uma honra estar aqui de novo com vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, né? Sejam bem-vindos ao nosso podcast da Experts. Isso daí. E para iniciar, vamos entender um pouquinho a questão nossa lá do paralegal. Um pouco mais daquilo que nós falamos lá no nosso episódio 1. Com isso, vamos passar a palavra para a Andressa, para que ela possa demonstrar para vocês como é que é a orientação em relação ao nosso paralegal. E é bom nós falarmos um pouquinho do paralegal, principalmente para que todos entendam o que é realmente o paralegal, para que serve. A doutora Andressa vai nos explicar muito bem, porque essas formalidades são importantes para a continuidade da empresa. O departamento paralegal, ele é responsável ali pela parte documentacional da empresa. Então, ele traz ali desde o registro da empresa, as alterações contratuais, a regularização dos alvarás, também as certidões, né? Ele é ali essencial para trazer a segurança tanto para o contábil, tanto para o cliente. Sim. E há um papel estratégico Sim. também, né? Em relação a tudo isso, amor. Porque o paralegal, além de toda a questão contratual, em relação ao departamento paralegal, pessoal, é muito importante nós falarmos das legalidades, porque além da questão dos contratos, que o Dr. Lucas vai nos apresentar, também a questão formal das empresas, onde a doutora Andressa vai nos explicar muito bem. É importante nós falarmos, principalmente na questão dos alvarás, né? Nessa questão legal, onde as empresas são obrigadas a manter essa formalidade para atender os órgãos fiscalizadores, né? Prefeitura, Cefaz, o Estado, né? Porque é necessário atender às exigências, os conselhos de classe, né? Tudo isso é necessário. Então, doutora Andressa, por gentileza. Os alvarás são realmente de extrema importância. Todas as empresas têm que ter, é obrigatório agora. E tem cada alvará para cada atividade, né? Então, tem atividade que tem alvará de funcionamento e sanitário, tem atividade que não tem sanitário, pois não é preciso. Então, mas todos ali, em regra, é mais alvará de funcionamento e também do Corpo de Bombeiros, que é o inicial, que é o mais importante mesmo para a empresa. Que é o básico, Sim, né? o básico. Isso tudo para chegar lá no nosso querido alvará de quê? Funcionamento, né? Vai aí, vai na localização e funcionamento, que a partir de né? passou a ser anual, Sim. né? A renovação dele. Em Goiânia, agora a renovação é anualmente. Pois é, e é interessante essa questão, porque além desses 2 básicos aí, né? O alvará de localização e funcionamento, nós temos também
dos conselhos, né? E aí nós entramos aí no da vigilância sanitária, né? Que exige o cadastramento, por exemplo, se for médicos, né? Se for hospitalar, o registro na CREMEGO, né? Que é o Conselho Regional de Medicina do Estado. Então, são necessários, não é isso, doutora? Exatamente. Indústrias também têm que ter de alvará de sanitário. Os médicos, eles têm que ter o do CREMEGO, que é o órgão deles. Importante. Isso daí. E antes de chegar no alvará, que é o princípio de, né, o final, vamos dizer assim, porque o nosso princípio, então, seria o estudo que a gente falou lá no início das questões da atividade, definir a atividade do empresário que vai fazer, Os quinais. dos quinais, a importância dos quinais, endereço, todas essas formalidades preliminares, que inclusive consta nos contratos, certo? Sim, as atividades têm que constar no contrato. Também a questão do solo, da localização da empresa tem que constar. Muito bom. E qual é o nosso risco de não ter um apoio jurídico? O risco é muito grande, né? E para falar sobre isso, Dr. Lucas Marinucci, poderia nos explicar se há algum risco de um contrato mal feito? Qual que é a importância desse contrato para a empresa? Porque se eu olho na internet aqui agora, eu consulto modelo de contrato para abertura de empresa. Sai tanto contrato aqui pronto. É muito fácil, né? Vamos pôr na IA. Até o chat GPT faz contrato, né? Exato. Mas assim, é um risco muito grande não ter uma orientação certa, né? Porque os empresários, eu acredito que atualmente estão criando o hábito de consultar mais os contadores, consultar mais os advogados, né? Porque abrir uma empresa não é simplesmente vou pegar esse contrato aqui, vou ali na junta e acabou. Não é assim que funciona. Tem várias nuances, né? Então vou dar um exemplo. Um KENAI que você coloca dentro de uma empresa, vamos supor, dentro de uma holding, né? Se você coloca o KENAI lá de aluguéis, lá na frente você já não consegue a isenção do ITBI. Doutor, né? o que é Então, KENAI? Só para que eu possa entender. O KENAI é a atividade da empresa, né? Então, quando você vai abrir uma empresa, né, constituir um contrato social, você tem os KENAIs que eles são numerados pelo CONCLA. Então, é o CONCLA, né, através do IBGE, que faz que faz a numeração dos KENAIs, das atividades das empresas, né? Então, sempre quando você vai abrir, você tem que colocar essa numeração lá. Quando não tem a numeração, você tem que explicar para a junta comercial o que aquela empresa vai fazer, né? Então, é uma situação bem delicada. Olha que é um ponto só, né? Então assim, os contratos, ele traz o que vai ser a realidade para a empresa. E fora isso, o que eu acho mais importante são as questões societárias, né? Como que o contrato vai delimitar as questões societárias? Porque hoje nós podemos até retirar sócios sem precisar de um processo judicial. Só que para isso nós precisamos de ter cláusulas dentro do contrato especificando esse tipo de retirada. Então assim, não é só você pegar um contrato na internet e fazer o protocolo, não. Porque tem várias nuances. O que a sua empresa vai fazer? Como que é a sua relação societária? São mais de um sócio, são 10 sócios, igual a gente trabalha bastante com hospitais, né? Indústrias, né? Então são muitos sócios. Como é que vai ser essa relação societária? Então, se você tiver um contrato simples ali que você buscou na internet, que o chat GPT fez, ele não vai abranger tudo que aquela relação societária e que aquela empresa vai fazer, né? Então se tem empresas que precisam até do acordo de cotistas. O acordo de cotistas também vem para ser um auxiliar do contrato social, né? Ele vai delimitar mais ainda as relações societárias, como que aquela empresa como que ela vai surgir e vai fazer as atividades dela, né? Quem são os responsáveis? Então, assim, são várias nuances que a gente tem que ficar atento e antes de abrir a empresa, a gente tem que ter uma reunião com os empresários, né? Porque é um planejamento. Acaba que é um planejamento. A gente tem que saber o que vai acontecer para poder orientar, né? Doutor, é importante tudo isso que o senhor falou. Aí surge duas questões aí. Uma é a elaboração desse contrato. Porque às vezes o cliente chega até nós, ele vem com esse
contrato pronto pelo chat, né, pela inteligência artificial, pegou na internet ali, não sei, não tem a discussão, né, daquilo de como vai funcionar mesmo a empresa, a ideia, a orientação jurídica, né, porque geralmente a inteligência artificial é muito bom, te orienta, tal, tudo ali. Mas nós precisamos ter essa discussão, então, né, porque duas situações, né, uma, elaborar o contrato, e outra onde entra a doutora Andressa. Isso. Né? Que é a parte do paralegal para fazer os registros dessa legalidade. Sim. Não é isso? Sim. Então, é importante nós destacarmos isso. Vocês poderão me explicar melhor, porque uma coisa... você elaborar o contrato, aí você vai cobrar do cliente, vai falar, é tanto para elaborar o contrato e para fazer os registros. Aí fala, mas contrato eu já estou te dando ele pronto, né? Como que é isso, né? Como que seria essas definições aí? É bem interessante isso, porque são passos, né? Então, a abertura de uma empresa são vários passos que vão acontecer. O primeiro passo é a elaboração do contrato. Então nós temos a elaboração do contrato com o casamento da parte contábil, que seria a parte paralegal, né? Que é onde nós vamos para os próximos passos. Quais são esses? Junta comercial, né? Receita Federal, prefeitura, né? Se tiver necessidade, Cefaz, os alvarás, né? Então, assim, é um casamento, né, que nós temos desde a junção jurídica do paralegal, porque na realidade o paralegal o termo veio dos Estados Unidos, né, justamente com um apoio, para ser um apoio jurídico, né? Porque só como exemplo a gente tem a parte do contrato e depois a parte da Constituição, que é onde entra o paralegal. São coisas distintas, né? Isso. Bem distintas isso. E bem específicas também. Bem específico. Então, assim, a Andressa ali, a gente tá conversando todos os dias, né, por fazer contratos aí, abrir empresas, alterações contratuais. Então, assim, eu vou dar um exemplo do nosso trabalho. Quando eu finalizo um contrato, posteriormente ter feito a reunião com o cliente, a gente entender como que é a empresa, né, eu passo o contrato para a Andressa, que é onde ela vai realizar a parte do paralegal, né, que ela pode até falar melhor para a gente como que é esses próximos passos, né. Sim, Andressa, como é que você age quando o Lucas passa os contratos, né, para você? O doutor Lucas transfere o contrato para você? A gente, primeiramente, sempre estuda o contrato para saber qual a melhor forma de registrar ele na junta, se ele vai ter alguma exigência, a gente estuda junto com o advogado o contrato, depois a gente vai fazer a regularização dele na junta comercial ou cartório em alguns casos. Então, a gente coloca os dados dos sócios, coloca os dados da empresa, das cotas também. A gente coloca tudo na junta comercial e passa por toda uma análise pela junta comercial, pelos analistas, para só depois a gente mandar para a Receita e mandar todas as informações corretas. É importante, doutora, porque quando você fala assim, aí tem que estudar o contrato. Né? Então, vocês, advogados, já estudaram o contrato ali. Aí, quando você pega o contrato, você vai analisar ali se aquele contrato também se enquadra dentro do que a junta comercial faz o registro, né? Utiliza a formatação, vamos dizer assim, que a junta tem as normativas, tudo. Seria isso que a senhora está nos explicando? Exatamente. Cada junta comercial tem uma forma de trabalhar, tem uma forma, um modelo de um contrato. Então, dependendo do jeito que você faz o contrato, elabora o contrato e manda para a junta não aceita. Mesmo estando todas as informações corretas, tem um modelo de contrato daquela junta comercial. Em alguns casos, como por exemplo de alteração, a gente tem que estudar para saber se aquela alteração precisa de uso do solo, se precisa de número predial. Então, é todo um estudo realmente em cima do contrato. É bem específico isso, né? Porque assim, é até interessante, porque às vezes o próprio modelo que a junta comercial traz não serve para aquele cliente, né? Então assim, nós temos casos que tem que analisar a questão de falecimento de sócios. Porque no falecimento de sócios, as cotas dele vai para o inventário. Tudo bem, as cotas vão para o inventário. Mas aí vão ser inventariadas, os filhos, os herdeiros vão entrar na empresa. Como que funciona isso?
se os filhos, digamos, que nem sabem como que toca o negócio. Então assim, às vezes o contrato da própria junta comercial ou o contrato que a gente acha na internet não abrange esse tipo de situação, né? E assim, a gente tem que ficar bem atento, porque mesmo a junta comercial trazendo resoluções, como questão do DREI, né? Essas resoluções da própria junta, né? A legislação a gente tem que ficar bem atento à questão da nossa legislação. Por quê? Nós já tivemos casos que a junta comercial estava impedindo a constituição da empresa por falar que o jeito de escrever a cota ali estava errado. Nós tivemos que abrir um chamado dentro da junta comercial para falar com o analista, para explicar que de acordo com a nossa legislação não existe isso que eles estão falando, né? Então assim, são várias nuances e vários passos, né? Então, desde a elaboração do contrato social, nós vamos vir para a parte do protocolo do contrato, né, de acordo com cada junta. Só que o protocolo do contrato é um processo administrativo. E nós temos que passar pela DBE, pela FCN, que são passos dentro da junta comercial ali, né? Então, só depois disso para ser aprovado o contrato, né? Então, assim, são passos bem delicados, onde o empresário tem que estar alinhado com o que ele vai fazer, né? Então, aquele contrato vai determinar o que ele vai fazer no futuro daquela empresa, vai determinar questões societárias, que não são coisas simples. Fora isso, tem que passar por toda a aprovação de junta comercial, de Receita Federal, e não adianta achar que, vou ali na junta comercial e pronto, acabou. Não, Receita Federal está tudo integrado. Então, todos os sistemas estão integrados, né? Então, ao mesmo tempo, a gente precisa... Que a FCN é justamente para a própria Receita, né? E é um passo dentro da junta. Então, isso já comunica, né? A prefeitura também. Então, assim, hoje os sistemas estão integrados, são passos que a gente tem que dar desde a elaboração do contrato até a constituição ou até a alteração contratual, né? Que a gente tem que estar bem alinhado com o cliente e bem alinhado com a nossa estrutura jurídica, né? E o paralegal, justamente para tudo sair conforme deve ser feito, né? E uma coisa interessante que eu sempre deparo, inclusive lá dentro do escritório mesmo, que muitas vezes a gente até discute, traz isso em pauta, porque na elaboração do contrato, para ser aprovado, ou cartório, ou junta comercial, passando para a Receita Federal, ainda tem a particularidade de algumas cláusulas para que nos dê amparo contábil. Então, nós temos 3 situações, né, ligadas uma na outra, porque nós já pegou contrato lá que não tinha cláusulas que falavam sobre determinado assunto, que nos dava amparo contábil. Isso. E que dificulta. Inclusive a questão da distribuição de lucros, né? Tá lá apenas para distribuir lucros, mas como que pode ser essa distribuição? Ela é igualitária? Mas eu presto serviço o tempo todo, o outro não presta serviço dessa forma? Será que eu posso fazer uma distribuição desproporcional? Né? Como que seria isso? E olha que interessante, porque para você fazer uma distribuição desproporcional, tem que estar descrito no contrato social. Sim. Então já começa aí. Então, se você não colocar essa cláusula no contrato social, o contador não vai poder declarar lá que houve uma distribuição desproporcional, né? Então a contabilidade já vai ficar errada. Então são questões bem delicadas, né? É importante falar isso, mas antes de continuar nessa questão aí, porque a doutora Andressa falou ali, em cada junta, eu entendi aqui, então, por exemplo, a Receita Federal, ela é nacional, né? Aí, quando você fala em cada junta, então eu estou entendendo que cada estado tem a sua junta comercial, seria isso, doutora Andressa? Exatamente. Cada estado tem sua junta comercial, todos estão ligados com a Receita, mas cada um é num estado diferente, é uma junta comercial diferente, são exigências diferentes, são formas de preencher diferentes também. Certo. Então, doutora Andressa, a senhora está me dizendo que faz esses cadastros em Minas Gerais, no Pará, no Mato Grosso, em todas essas regiões, mas aí a senhora tem que se encaminhar até esses estados? Como que funciona? Não, a gente faz tudo online, a gente tem apoio também do chat das juntas comerciais, que algumas têm, outras não têm, mas a gente tem todo apoio também, a maioria também é igual, tem ali suas igualdades,
a gente consegue fazer tudo de uma certa forma igual com a Junta Comercial do Estado de Goiás, por exemplo, mas cada uma tem suas particularidades em certos pontos. Então ótimo, né? Pelo menos facilita, né? Porque já pensou, tinha que sair daqui lá em Belo Horizonte, né? Cadastrar ali para a Junta Comercial daquele estado. Né? Eu não ia aguentar ficar longe assim, não, de vocês. Nossa, e são tantas particularidades, né? Sim. Porque assim, é engraçado, porque hoje tudo é inteligência artificial, né? Inclusive, a gente utiliza inteligência artificial que a gente ensinou ela como trabalha, né? E mesmo assim, a gente ainda precisa conferir todo o trabalho que a gente passa por ela. E o interessante nós estamos fechando, na realidade agora, uma empresa lá no Pará, né? E lá, você tem uma análise inicial de uma IA. Então, a IA, ela analisa primeiramente o contrato. Se a IA falar que está errado, ela já volta com exigência. Só que eu acho que ela não aprendeu ainda como que faz a análise dos contratos. Então, assim, cada junta tem a sua particularidade, né? Já estão adotando questões de inteligência artificial que ainda não está 100%, assim, né? Mas que a gente precisa ficar bem atento, porque cada estado é um estudo diferente, né? Sim. Então, a Andressa tem hora que sofre indo atrás desse pessoal, viu? Cada estado tem também suas leis, então complica um pouco mais. Então, a gente tem que fazer um estudo não só do contrato, não só da junta comercial, mas também das leis daquele estado. E olha só, a gente não tem contato com o analista, né? Então, assim, e nós não podemos ter, justamente por questões de privacidade, né? Vai que alguém tenta corromper o analista para passar algum tipo de contrato, né? É bem delicado isso, né? Então, a gente não tem contato com os analistas. Todo o nosso tipo de contato é um chamado, digamos assim, que seria um mini processo administrativo, entre aspas, dentro da junta, para que a gente possa tentar resolver. Então, assim, acaba que o contato fica bem delicado, né? Porque, às vezes, não tem informações precisas, né? Mas a gente não pode ter esse contato com os analistas, porque para evitar algum tipo de corrupção, né? Algo nesse sentido, para não ter problema para nenhum dos lados, né? É interessante, né, vocês falarem a questão da inteligência artificial na análise contratual, porque nós tivemos um caso desse agora recente, né? A doutora Andressa deu entrada no contrato, ele voltou por uma exigência apenas, e aí, mas estava normal, realmente teve que fazer, cumprimos a exigência, porém o cliente pegava o contrato e jogava para a IA da junta comercial analisar. Aparecia lá 50 erros, falava, isso aqui não pode, e no entanto, a doutora deu entrada no processo, o processo foi aprovado. Né? Então, assim, é uma situação que às vezes você fica sem entender qual o campo que a junta comercial, o que ela quer analisar ali, o que quer dizer nessa exigência, né? Às vezes nós ficamos em dúvida, porque antes você tinha uma situação eu vou falar da JUSEG, da Junta Comercial do Estado de Goiás, que você entrava com o processo, não era físico, né? Você entrava com o processo voltava com a exigência, mas vinha ali circulado os problemas que estavam no contrato. E aquilo ali facilitava a vida de quem? Do paralegal que estava registrando. Hoje não, hoje você dá entrada, né, como a doutora bem explicou, é virtual, aí o processo volta com a exigência. Isso, nossa, mas tem hora que você fica com dúvidas aonde, será que é isso aqui que ele está falando, né? Sim. O que quis dizer com isso? Né? Então a linguagem às vezes dificulta um pouquinho. Sim. Né? Então acho que até a junta poderia verificar isso, né? Ter um modo assim de destacar no retorno dessas exigências, né? Alguma forma nesse ponto. E assim, às vezes volta com exigência que a gente não tem que corrigir. Porque às vezes eles estão forçando algum tipo de situação porque eles entendem de uma forma, mas na realidade a nossa legislação, as nossas jurisprudências é totalmente contra o que eles estão falando, né? E aí até explicar isso fica bem difícil
Porque a gente não tem uma comunicação direta, Tem né? que fazer todo um isso debate no chat, apresentar provas, é bem complicado. Aí acaba demorando também o processo. Às vezes o empresário tá ali naquela ansiedade de ter o CNPJ dele, mas tem todo esse A gente sempre fala, é paciência para abrir ou fazer alguma alteração, né? Porque tem empresas que a gente consegue abrir um dia, 2 dias, já abriu a empresa, já tem um CNPJ. Agora tem empresa que já demorou meses para ser aberta. Sim. Agora, todos os atos empresariais, elas são passadas pela junta comercial. Então, não é só abertura de empresa ou alteração. Se a gente for fazer uma cisão, se a gente for fazer uma incorporação, tudo é passado pela junta comercial. E todos esses documentos que são ligados à empresa, você tem que protocolar também. Então, além da junta comercial analisar esse tipo de contrato, o contrato em si, ela analisa digamos, em relação a uma cisão, uma incorporação, tem um laudo contábil, ela vai analisar o laudo contábil ali, né? Vai analisar a documentação de, se tiver imóvel, de certidão do imóvel que está ali. Então são nuances bem complicadas, né? Que a gente tem que ficar atento e tem que ter paciência para trabalhar junto com a junta, né? Porque são passos bem... É importante falar, né? Porque mesmo assim, eu acho que a junta comercial do Estado de Goiás, ela tem um grande facilitador, né? Então, nós falamos assim, porque às vezes você está com aquela ansiedade do contrato ficar pronto, né? Porque tanto você quanto o cliente, né? O cliente está ali naquela expectativa, meu contrato foi aprovado, meu CNPJ saiu, aí fica te ligando, né, doutora? Fica te cobrando aquilo. Então, assim, mas nós temos esse canal e ficou muito melhor de se trabalhar com essa redezinha, com toda essa integração, né? Já integra ali Cefaz, Receita Federal, Prefeitura. Isso é muito bom. Antes você tinha que ir lá enfrentar a fila para apresentar e no guichê pegar a senha e tal. Hoje não, ali da sua sala, ali, seu computador, você já apresenta a documentação necessária para abertura de empresa, fechamento, alteração contratual, né? Seja o que for, né? E a doutora Andressa falou muito bem a questão do chat, né? Então esse canal de comunicação é muito importante, né? Porque daí facilita. É a hora que você quer conversar, tá em dúvida, porque às vezes nós sempre achamos que estamos certos e o analista está errado, né? Eu sempre penso assim, esse analista tá completamente errado. Maus lençóis. Eu sempre penso assim. Mas às vezes somos nós mesmos que erramos ali uma redação, né, um jeito, e ele vem explicar, né? Então é importante essa comunicação, né? Esse facilitador ali do chat. Então acho a junta comercial, tô falando do nosso estado, né? Eu acho ela muito, muito boa de se trabalhar. Mas eu acho que também é uma parceria entre todos envolvidos na situação de liberar o famoso, né, e o tão esperado CNPJ pelo empresário, que é uma forma também de deixar o empresário mais robusto na sua documentação, cláusulas que vêm realmente futuramente proteger ou, né, resguardar de algumas situações. Sim. E isso é muito importante quando se envolve mais de 2 cabeças, né? Porque a gente fala que 2 cabeças pensando é ótimo, né? Mas tendo mais, aí o negócio fica 100%. Então, por isso que eu acho que é importante o apoio jurídico. Ou vocês acham que não, nesse caso? Com certeza, eu acho, né? que é essencial. Mas assim, eu vejo que os empresários estão aderindo mais, tanto conselhos jurídicos, conselhos dos contadores, né? E assim, o que a gente está tentando justamente passar é que não são coisas simples, né? Que você chega e não, quero abrir uma empresa amanhã. Não é assim que funciona, gente, né? Não é dessa forma, né? Então, primeiro você tem que ter um planejamento ali do próprio contrato, da estrutura societária sua, entender que nós temos procedimentos nas juntas comerciais, né? Que mesmo hoje sendo muito fácil da gente ter esse tipo de contrato, nós temos nuances para tomar cuidado ali dentro, né? Então, até sair o CNPJ. Então, assim, não é do dia para a noite que a gente vai abrir uma empresa. Ou que vai fazer uma alteração, né? Então são vários passos, várias análises para a gente conseguir essa empresa funcionando, né? Sim. E eu acho, assim, importante
a gente ressaltar também que essas questões dessas cláusulas essenciais dentro do contrato, apesar que nós temos alguns que nós protocolamos lá, né, Andressa? Volta uma vez. Você protocola de novo, volta de novo. Aí o empresário liga, vai, o que está acontecendo? Por que eu tenho que assinar de novo? Aham. Mas são particularidades internas da junta, que ela Sim. tem uma visão diferente, não é isso? E que facilita e, ao mesmo tempo, nos complica. Sim, Mas eu estou vendo hoje que o empresário está bem aberto para poder realmente saber e entender e compartilhar o que está acontecendo. sim. Porque Né? a exigência, ela vem ali te dar uma segurança, Sim. né? Fala, peraí, colocou assim, mas será que dessa forma não é melhor? Uhum. Né? Deveria ser isso, tá prestando contas, mas por que não prestou contas? Né? E aí é importante relatar tudo isso, né? Então a exigência eu acho que é importante para o empresário. Mas é porque ele tem que assinar de novo. Porque Né? Então hoje acha é ruim. digital, né? Não, mas isso é muito bom. E a gente sempre voltou, o cliente ele é acionado, voltou, assina de Sim. novo, teve exigência, aconteceu isso. Ai, mas o que está acontecendo? Mas Mas é questões assim de burocráticas, Sim, vamos dizer. e assim, a gente tem que respeitar a nossa legislação. Hoje nós temos cláusulas indispensáveis dentro dos contratos, que assim, vendo por fora, são cláusulas simples. Essas cláusulas indispensáveis, como descrição dos sócios, do capital, do objeto social, né? Questão de distribuições de resultados, né? O exercício fiscal daquela empresa, né? Só que olha só, nós temos o Código Civil, que dispõe alguns artigos sobre contratos sociais, sobre as empresas. Nós temos também as leis das SAs, que, quero abrir uma limitada, a limitada respeita a lei das SAs, porque a gente pode utilizar a lei das SAs. Então assim, existe inúmeras cláusulas, inúmeros artigos, né, dentro da nossa legislação, que a gente pode trazer para proteger mais ainda o empresário. E aí é onde que assim, às vezes a gente coloca uma cláusula a mais e tal, a junta... Ali a gente tem uma conversa com a junta, né? Mas assim, o empresário tem que ficar atento, porque são várias cláusulas que vêm para proteger a sua empresa, a sua parte societária, né? Para lá na frente você não ter uma briga societária que vai para a justiça, né? Que aí só trava os seus negócios, né? Então, assim, nós temos essa legislação justamente para respaldar os empresários. E a junta comercial passa essas alterações? Claro, ela está ciente de tudo isso. Às vezes a gente tem que ter uma conversa a mais, explicar mais. A junta também vem com o ponto de vista dela, mas ela está ali para abrir a empresa daquela forma, né? E respeitando a legislação. Todas essas cláusulas são respeitando a legislação, né? E os documentos também das empresas, né? Doutora Andressa, após esse apoio jurídico, né? Após o apoio jurídico, orientou o contrato aqui, já estabeleceu as normas contratuais. Aí nós demos entrada na junta comercial. Aí vocês falaram aí que faz o DBE, faz o FCN, pegou, juntou o contrato, mandou pro empresário, pro pessoal do contrato ali assinar. Como que essa assinatura funciona hoje? Nós assinamos esse documento, como que seria que a exigência hoje da assinatura no contrato? Boa pergunta. A assinatura, ela é de forma digital. Então, você tem duas maneiras. Pelo Gov, que agora tem essa função maravilhosa de assinar também documentos. E também pelo certificado digital. Então, você tem essas duas funções que são excelentes. Você consegue entrar. A gente normalmente manda um link ou manda um protocolo que você acessa no site e consegue assinar. E é bem rápido, é coisa assim de 5 ou até menos minutos que você já assina e já dá certo o seu contrato. Ótimo. Então, a importância da senha Gov, né? Ela tem uma responsabilidade jurídica muito grande. Com certeza. Né? Você tem essa senha Gov e também o certificado digital. Então, todo empresário tem que ter essa senha Gov e o certificado digital para poder abrir sua empresa?
Com toda certeza, é essencial para assinar não somente o contrato social, mas outros contratos que venham, de locação, por exemplo. Então é essencial ter. Então Tanto tem da validade empresa- jurídica? Tem, com certeza. Hoje o Gov tá, assim, substituindo tudo, né? Então, dependendo, você nem precisa de ter o certificado digital. O próprio Gov, ele já vai te atender para tudo, né? Então, dentro do Gov, você faz assinaturas de contrato, é sua assinatura digital. Então, você faz assinatura de contrato, de documentos que você quiser. Os seus documentos pessoais estão ali dentro. Você acessa a sua parte fiscal através do ECAC, na Receita Federal, pelo Gov. Então, assim, o Gov ele é muito importante. E, pessoal, vocês tomam cuidado para quem que vocês vão passar a senha do Gov de vocês. Porque No Gov as pessoas acessam muita coisa. eles podem fazer tudo com acesso no Gov. Não, mas eu assim, doutora Valéria, eu estou muito interessado nessa questão, porque eu achei muito importante. Eu fiz assinatura pela senha Gov ou pelo certificado, agora, então eu não preciso mais assinar aqui, ir lá no cartório, reconhecer firme, levar para o contador, para você dar uma entrada lá na junta, nada disso. Aí disso. eu assinei pelo Gov ali ou pelo certificado digital. O que virou isso? Onde vai isso? Eu não estou entendendo até agora. Como que eu vou esse contrato? O que aconteceu com ele agora? Agora a gente protocola, mediante todas as assinaturas colhidas, a gente faz o protocolamento desse contrato social junto com essas assinaturas para a junta comercial, e ela vai mandar para o analista, para ele analisar o contrato, verificar se está tudo correto e aceitar ali aquele contrato, mandar para a Receita e validar, autenticar o contrato, né? E tudo isso é de forma virtual? É tudo ali dessa forma? É? Tudo de forma virtual hoje em dia. Ah, e você mandou o contrato, assinou virtualmente, depois ele retorna, e ele retorna só com a minha assinatura? Como que eu vou saber que a Receita Federal autorizou isso aí? Só para que eu possa entender, porque às vezes é a mesma dúvida que o internauta está tendo do outro lado ali, né? Porque assinei, mas e agora? Eu vou ter esse contrato físico ou ele vai ficar só nas nuvens aí? A junta comercial ela tem o selo, que normalmente está abaixo do contrato. Vem também falando de todas as assinaturas, vem a data da assinatura. Então, ela tem o selo de autenticação, tem a data que foi autenticado, tem a data que foi aceito pela junta comercial, pela Receita Federal. Então, vem tudo lá informado. Nossa, gente, mas tá maravilhoso isso, Por né? esse Dessa selo, forma. você também verifica se essa autenticação tá válida. Tá, Ah, tem como Essa é consultar, verdadeira. então. Esse é verdadeiro contrato. E empresário, você escolhe na cabeça que a junta comercial tem taxa, viu? Então, para você abrir empresa, você tem que pagar a taxa da junta comercial. Todas as juntas precisam, Se tá? demorar a assinar, depois que volta com exigência, tem outra taxa também. Então, Fica nada dele. Tem que ficar esperto, não é taxa. Porque às vezes a gente manda o contrato para assinar e fica. Aí a gente fala assim: doutor, precisa pagar a taxa, o senhor já pagou. Se eu falar, eu vou pagar. Aí demora mais um pouco. Exatamente. E a gente não consegue protocolar, né? Já pagou e não assinou, aí já vem outra taxa. Quando vem pra gente assinar o contrato, também vem a taxa, que ela tem que ser paga. O contrato, então, tem que ser assinado e tem que pagar a taxa pra gente poder protocolar e mandar pro analista. isso. Sim. Então, nós temos também nesse início todinho aí várias taxas, né? Tem a taxa do uso do solo, número predial que tem que pagar para sair, que faz parte da documentação para Sim. complementar o contrato. Vai protocolar o contrato, tem a taxa. Deixou passar tem do os prazo, custos, tem a né? taxa. Tem os custos para abertura de Em Goiânia, a empresa. gente tem a taxa da inscrição municipal também. Isso. São várias taxas então que tem. Dá certo. Gente, eu tô muito feliz em entender isso aí, né? Porque são duas coisas distintas que eu entendi hoje. A questão do apoio jurídico, a importância desse apoio jurídico no contrato. Não é só eu pegar aquele contrato da internet ali e eu quero uma empresa desse jeitinho, que esse contrato tá bonito, eu vou pôr minha logo aqui, vai ficar excelente. Não é assim, né? Preciso do apoio dos advogados para que eles possam me orientar, né? E depois disso ainda ter essa parte do paralegal, né? Que a doutora Andressa nos explicou que é muito importante. E né? lembrando que eles vão fazer tudo isso
para nos dar amparo aí no final aí da contabilidade. Porque senão, se lançar qualquer coisa lá e não tiver lá no contrato, doutor William, nós estamos na moda do outro, né? Não, mas o doutor Lucas, ele explicou muito bem a questão aí da distribuição de lucro, né, da cláusula desproporcional, né, e agora tem até uma cláusula agora de ME, EPP para colocar no contrato, né? Tem muita Dependendo coisa. do porte, você tem que informar. Exato. E o porte demais, inclusive, ele precisa de um advogado ou cantador para a gente poder registrar essa empresa. Se você não tiver, você não consegue registrar. Isso. Interessante. Então, assim, é o que eu sempre falo. Eu venho trazendo isso principalmente desde das holdings, mas para todo tipo de empresa. O que a gente tem que começar é com planejamento. Sim. Então é o que todo empresário tem que ter na cabeça. É o planejamento que vai trazer uma segurança jurídica futura. Sim. Então tem ao seu lado um bom contador, um bom advogado, para poder orientar, para poder fazer os contratos, né? Para poder protocolar, para te trazer segurança jurídica, né? E lá na frente você não tem um problema contábil, um problema jurídico. Sim, sem necessidade, empresa, né? De futuras multas, até mesmo de fechar a empresa, de mandar de fechar. Então, vou ter que te cortar para encerrar. Encerrar, mas já? Sim, tem tanta coisa para falar aqui ainda. Gente, a pauta aqui ainda... Não, mas então, doutor... É só chamar novamente. Gente, esse assunto do paralegal é uma coisa importante e que ele afeta todos. Todos precisam ter essa orientação. Eu acho muito importante esse assunto, porque o brasileiro já tem a fama de ser empreendedor, né? Então, vamos ser empreendedor, mas com qualidade, né? Com orientação, né? Com as formalidades e tudo mais. Mas deixa eu perguntar para o doutor Lucas aqui, o que não pode faltar num contrato social? A gente tem as cláusulas imprescindíveis, né? Igual a questão de discriminação dos sócios, né? Nós temos a questão do objeto social, nós temos a questão da localização da empresa, o capital social, né? A parte da administração, que é uma parte muito importante, como vai ser feita a administração da empresa, então no próprio contrato a gente traz isso, né? A questão do exercício fiscal da empresa, né? Então ali a gente traz como que vai funcionar o exercício fiscal daquela empresa. Ele vai ter início no dia 1º de janeiro do ano e finalizar no mesmo ano. Vai ser dessa forma? Como que vai ser? Questão de distribuição de lucro, nós temos a cláusula de retirada de sócios, do falecimento dos sócios, que são cláusulas importantes, né? Mesmo que venha conforme na legislação, mas são cláusulas imprescindíveis dentro do contrato, né? Nós temos a questão do foro onde vai ser discutido alguma controvérsia ali dentro do contrato, né? Então, vai ser uma corte de arbitragem que vai resolver conflitos desse contrato, ou vai ser diretamente no Tribunal de Justiça, né? Então isso tem dentro do contrato também. Então isso são cláusulas imprescindíveis, né? Fora diversas cláusulas que a nossa legislação traz, que é a lei das SAs, o nosso Código Civil, né? O DREI, né? Então nós temos várias resoluções que nós podemos colocar ali dentro do contrato para trazer mais proteção jurídica para a empresa e para a questão societária, né? Então a questão societária a gente delimita ali dentro do contrato ou do acordo de cotistas também. Sim. Doutora Andressa, paralegal, jurídico e contabilidade. Quais são os benefícios de se conhecer isso e de se ter isso como apoio? Essa junção eu gosto de falar que é um investimento para a empresa, né? Porque ela vai prevenir a empresa ali de irregularidade, de multas fiscais. Então, um grande investimento para a empresa é algo imprescindível para a empresa também, porque ter esse apoio é muito bom. Porque ter esse apoio antes de iniciar a empresa é bem melhor do que você ter que procurar do nada um apoio, porque deu alguma coisa errada na empresa, deu alguma fiscalização, o fiscal foi lá, bateu na sua porta de surpresa, te pegou de surpresa, aí você tem que correr para pedir ajuda. Então, ter esse apoio antes de abrir sua empresa e durante também é muito bom. Porque são os contadores e os advogados que vão trazer a segurança jurídica, né? Então, e assim, o que eu sempre falo, começa no planejamento,
né? Então, você vê direto vários estados fazendo fiscalizações, igual hoje a gente está passando por uma fiscalização muito grande no Rio Grande do Sul, uma fiscalização das holdings hoje, que foi uma fiscalização que ocorreu em São Paulo também. Então, se você não tem um planejamento, não tem um contador, um advogado ali que está sabendo fazer, sabendo delimitar como que vai funcionar aquela empresa, né? Como que vai funcionar a parte contábil, a parte jurídica, né? A nossa parte do paralegal, como que vai ser constituída essa empresa, você pode passar por grandes problemas. Porque não vai fiscalizar. Vai. Toda empresa está sendo fiscalizada a todo momento. Inclusive, tudo o que a gente faz tem que passar pelos órgãos fiscalizadores. Sim. Tem que passar pela aprovação. Porque se a gente não passar pela essa aprovação, a gente não tem amparo legal, né? Então, a gente precisa realmente de ter... O empresário precisa de ter uma equipe bem sólida ali para poder orientar, planejar e para ele seguir o caminho empresarial. E como diz aquele velho ditado, prevenir é melhor que remediar, né? Com certeza. É melhor prevenir. Então, amore, eu gostaria, para a gente finalizar, né? E você deu uma ideia também, doutor Lucas. Chama de novo. Eu acho que a gente podia passar para o terceiro. A terceira parte. Nós vamos falar dos contratos vinculados às holdings. Um assunto só nisso, que está hoje a todo momento, né? Todo mundo perguntando, querendo saber o que é, como é que faz. Ainda mais que essa mudança da legislação tributária, né? Eu acho que é um momento importante para falar sobre isso. Dessa proteção. E com essa fiscalização lá no Rio Grande do Sul, que foi uma fiscalização que já ocorreu em 2023 em São Paulo, né? Então tá todo mundo alvoroçado, porque, peraí, a hold tá sendo fiscalizada e tal, mas com calma, pessoal, né? A fiscalização acontece, então é normal. Os contratos têm que estar corretos, né? De acordo com a nossa legislação. Então, eu acredito que é um tema muito importante pra gente trazer, sim. Doutora Andressa, 2 palavrinhas finais para que nós possamos encerrar. 2 palavrinhas finais. Isso. Acho que contem sempre com o apoio de contadores, de advogado, da equipe jurídica, sempre ali junto. Qualquer movimentação na empresa, eu acho bom ligar para o seu contador, ter esse contato. É essencial e é muito importante para a empresa. Doutor Lucas, um bate-bola aí para encerrar. Né? Jurídico, contabilidade, paralegal, né? O que você diz aqui para os nossos internautas? Tem que andar de mão dadas. Tem que andar de mão dadas porque... eu vejo que não tem que ter uma rivalidade entre tudo isso, né? Porque, assim, o empresário conta com um contador e com um advogado para trazer a melhor opção para ele, né? Então, o contador e o advogado, ele sempre tem que estar de mãos dadas para conseguir trazer o benefício para o seu cliente, né? Então, eu vejo que assim, é uma área que nós temos que estar de mãos dadas, conversando a mesma língua, porque senão pode trazer um prejuízo para os empresários, né? Sim. E aí? Vamos dar um tchauzinho aqui para todo mundo e dizer que na próxima não tem mais? Sim, vocês estão convidados, pessoal, para um novo podcast. Tá? Então, na próxima semana estaremos de volta e nós vamos trazer esses 2 advogados aqui novamente para que nós possamos entender, né, tudo que a doutora Valéria colocou aqui como dúvidas e eles vão nos esclarecer, que é muito importante. Doutora Andressa. Espera aí. Antes Sim. que você falou as dúvidas, pessoal, coloca aí para nós. Quais são as dúvidas? O que vocês querem saber que nós não falamos a respeito de contrato, paralegal, contabilidade? Três pilares para você ter uma segurança empresário, para aquilo que você deseja ir trabalhar. Anota, escreve, manda aqui para nós, que na próxima a gente responde, né? Não, turma? Com certeza. Eu quero agradecer mais uma vez, né? Estamos aqui podendo compartilhar um pouco do conhecimento, um pouco da prática que a gente tem, né? Então é muito bom e estou de portas abertas para o convite, viu? Só aguardo vocês. Tá certo. E será convidado, viu? Experts, muito obrigado a vocês. Contem conosco e até a próxima. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.